Amém. Graças a Deus. Quem está feliz, diga amém. Eu acho que até aí essa altura aí da porta tá bom, viu? Irmãos, eu quero meditar com os irmãos alguns poucos minutos numa palavra que está no nosso coração, no meu coração, e hoje é culto de ceia. Não iremos tomar aquele tempo maior que a gente toma na palavra para não prejudicar o retorno dos irmãos, e temos a celebração da ceia. Eu quero, aproveitando enquanto está na minha mente, e dizer a todos os obreiros aqui presentes que tenham bastante cuidado em relação a essa ornamentação que se faz para a ceia, no dia de ceia, que o fato da gente, os irmãos veem aqui essa ornamentação simbolizando a ceia, é preciso ter um certo equilíbrio para não fazer coisa demais, tá certo? Então, até aí e não mais adiante. Amém, irmãos? Estou dizendo isso porque senão cada um lá vai fazendo de um jeito e fica aí, vai enfeitando demais, aí fica parecendo um pavão, Aí é bom a gente ter uma certa sabedoria para não, nem de mais nem de menos. Todo extremo é perigoso. Se proíbe tudo ou então se libera tudo. 2 erros. Equilíbrio é o caminho certo. Amém, irmãos? Equilíbrio. A gente precisa ter cuidado. Em jograis também, nós não temos o hábito na nossa igreja, o histórico da Assembleia de Deus. No geral, nós não temos histórico, no nosso histórico, jograis com pessoas transformadas em Jesus, ou transformadas em demônio, ou vestidas de Satanás, ou carregando a cruz pelo meio da rua. Não faz parte da história da Assembleia de Deus. Outras igrejas fazem, mas a nossa igreja não faz, e a AD Seara é a Assembleia de Deus. O AD é a Assembleia de Deus. Amém, irmãos? Então eu quero deixar bem claro aqui que nós não estamos aqui para mudar o perfil da igreja, não. Tudo que é de bom, tudo que é útil, tudo que é de edificante, tudo que é sóbrio, a gente vai preservar em nome de Jesus. Amém, irmãos? Às vezes ligam para mim e perguntam como é que é a doutrina e usos e costumes da AD Seara. Eu digo, Assembleia de Deus. Pronto, já estou dizendo tudo. Ou não, irmãos? Assembleia de Deus. 51 anos que a gente vem nesse perfil, eu vou mudar para quê? Se Deus tem abençoado e o trabalho tem dado certo. As pessoas que mudem e não a igreja. Amém, irmãos? No que diz respeito ao que eu estou dizendo. Agora, existem algumas coisas que a gente pode mudar, métodos de trabalho, método a gente pode mudar, entendeu? Algumas coisas que estão relacionadas à parte administrativa podem ser mudadas, mas existem coisas na vida da igreja que é melhor não mexer. Diga amém por isso, irmãos. É melhor não mexer. Então vamos mais adiante. Abra sua Bíblia comigo. Eu estarei iniciando hoje alguns ensinos, não sei se vou falar 3 ou 4, 6, 8 semanas neste assunto, mas eu quero iniciar. Abra a Bíblia em Cantares 2, versículo 2. A gente vai tomar esses 2 textos que vamos ler como base e daremos prosseguimento na próxima semana. Eu poderia hoje até a gente ouvir um dos obreiros, mas como eu não tenho estado aqui nos domingos, eu faço questão de, na quarta-feira, sempre que estiver aqui, estar trazendo uma palavra para os irmãos, para que a gente possa estar tendo esse contato com os irmãos e também passando o perfil do trabalho que está na nossa responsabilidade, para que os irmãos possam ir tendo essa visão do trabalho. Cantares 2:2 diz assim: qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha amiga
entre as filhas. Mateus 10. Mateus 10. Mateus 10 e 16. Todos acharam? Como é que diz? Leiam todos. Como é que diz? Eis. Muito bem. Nós temos dois textos aí que trazem lições idênticas dentro do contexto que eu estou falando. Em Cantares 2:2, a gente vê ali Salomão dizendo como lírio entre os espinhos. E aqui Jesus disse: eis que vos envio como ovelhas no meio de quem? Lobos. Baseando-me nesses dois versículos, é claro que eu não estarei falando dentro do contexto que eles estão inseridos, mas utilizando-os como base para a nossa reflexão, que servirá, que durará alguns dias ou algumas semanas de doutrina. Eu quero falar sobre perigos que ameaçam a vida da igreja. Eu vou falar sobre o que, irmãos? O lírio entre os espinhos está ameaçado, sim ou não? E as ovelhas no meio dos lobos? Claro que está. Imagine uma ovelha no meio dos lobos. A igreja é como lírio entre os espinhos e é como ovelha no meio dos lobos. Então, isto está, a lição que a gente extrai daí é de ameaça, é de algo que ameaça, é de perigo que a igreja corre constantemente. E há muitos perigos que ameaçam a vida da igreja. A igreja vive sob constantes perigos. São inúmeros perigos. É claro que não vou explorar todos, porque não tenho capacidade bíblica para isso. Não tenho conhecimento suficiente para isso. Mas aquilo que está no nosso coração, estaremos distribuindo, compartilhando com os irmãos, para que cada um de nós e a igreja coletivamente, tanto aqui presente como nos assistindo, você pode compartilhar esta palavra com outras pessoas. Essas mensagens sempre ficam lá no YouTube e gravadas, e os irmãos podem compartilhar, inclusive até pode utilizar isso para aumentar o número de inscritos, né, nesse canal da igreja. Então eu quero dizer que essa mensagem e outras mensagens, não só a gente falando, mas os irmãos falando aqui, têm ficado gravadas, e você poderá edificar a vida de muita gente com a palavra de Deus. Então, lírio entre os espinhos, ovelhas no meio de lobos, fala, portanto, de perigos, fala, portanto, de ameaças. Vamos lá, lírio entre os espinhos e ovelhas no meio dos lobos, fala de duas coisas. Fala de quê? Perigos e ameaças. Perigos que ameaçam a vida da igreja. Esses perigos e essas ameaças não são novos. São desde o seu início. Mas Jesus fez uma promessa para a igreja, justamente prevendo esses perigos, essas ameaças. Ele disse em Mateus 16, na confissão de Pedro, ele disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra, a confissão que ele fez do próprio Cristo, dizendo que Cristo é o Filho do Deus vivo. Então, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas, completem, não prevalecerão contra elas. Então, a igreja, ela é detentora, ela tem consigo uma promessa de vitória, uma promessa de triunfo, e a igreja é um exército vitorioso por natureza. A igreja não entrou na guerra para ganhar.
A igreja entrou na guerra com o troféu. Ela já é vitoriosa, porque ela tem uma promessa do seu fundador, que é Jesus, e ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diga amém por isso. Todavia, esta promessa não anula o dever que a igreja tem de se precaver, de se cuidar, de agir prudentemente, porque a igreja, como corpo de Cristo na sua plenitude, a igreja universal, o corpo de Cristo na terra, nunca será destruído pelo adversário. A igreja nunca será destruída, mas é possível que uma comunidade local denominada de igreja, porque existe a igreja nesse aspecto, eu sempre gosto de tocar nesse sentido aí, para explicar melhor, deixar os irmãos mais informados acerca da igreja, porque pode ter a igreja local, que é chamada também de igreja. Paulo, escrevendo a determinado obreiro, ele disse que saudasse ao irmão que tinha a igreja em sua casa. Então está falando daquela congregação ou daquele grupo de crentes que se reunia na casa daquele irmão. A igreja em Vitória, a igreja em Moreno, é a igreja local, está se referindo à igreja de uma localidade, de uma região, de um estado, de uma província. Mas a igreja no sentido denominacional, a igreja A, a igreja B, a igreja C, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Metodista, enfim, também são chamadas de igreja, mas tem a igreja no aspecto geral, que é o corpo universal de Cristo, que está lá em Hebreus 12, 23. Ali está falando da igreja no sentido geral. Amém, irmãos? Todos os salvos, lavados, remidos, redimidos pelo sangue de Jesus. Então essa igreja nunca será destruída, mas uma igreja como denominação, ela pode sumir do mapa. Há muitas igrejas que foram grandes baluartes no passado, que não existem mais, e outras que foram potências no lado da evangelização, e hoje estão minguando, se acabando, entendeu? Então a promessa de Jesus não anula o dever da igreja, como não anula o dever do crente, de se precaver, de se cuidar, de agir com prudência, com cuidado, porque a promessa é que ninguém se susterá diante de ti, como fui com Moisés, também serei contigo. Só que poucos dias depois, o povo correu, com medo dos moradores de Ai. Mas a promessa não era que ninguém se sustentava, que ninguém ficaria diante de Israel, e porque Israel quebrou a cara diante da cidade de Ai, que era uma cidadezinha pequena. Por quê? Por causa do pecado. O pecado pode levar a igreja ao fracasso. Os irmãos estão entendendo, sim ou não? Então a promessa não anula o dever. Diga isso aí. A promessa de Deus para nós não anula o nosso dever de se manter fiel a Deus. Se a gente sair, irmãos, da direção de Deus, se a gente sair da vontade de Deus, a promessa não pode se cumprir. Então é preciso entender isso. Alguns perigos ameaçam a igreja. Eu não vou falar todos, vou citar alguns aqui e vou me deter em um, para a gente encerrar. O mundanismo é um perigo que ameaça a igreja. A mistura da igreja com o mundo ameaça a igreja, enfraquece a igreja. A desunião é um perigo que ameaça a igreja. Estão entendendo, sim ou não? O congelamento espiritual é um perigo que ameaça a igreja. O fanatismo é um perigo que ameaça a igreja. São muitos perigos. Vou citar este e vou falar nele agora, porque a hora não dá para a gente explorar os demais. Na próxima semana, a gente falará outros. O exclusivismo é um perigo que ameaça a igreja. E aqui eu estou falando do ponto de vista denominacional. E eu quero que você repita isso após mim.
O exclusivismo é um perigo que ameaça a vida da igreja. Vamos ver na Bíblia? Abra a Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. Primeiro Reis, vamos rapidinho, viu, irmãos, por causa da hora. Capítulo 19, versículo de número 13 por diante. Diz assim: E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Leiam bem alto o que ele disse agora. Novamente. Só mais uma vez. Olha aqui para mim. Senhor, olha aqui. Eu sou um obreiro extremamente zeloso. Dizia Elias, logo para quem? Para Deus. Que eu dizer isso para outro obreiro é uma coisa, mas eu dizer para Deus, que o outro obreiro pode não conhecer a situação, mas Deus conhece tudo. Sim ou não, irmãos? E Elias estava pensando que estava certo. Elias não estava mentindo ali para si mesmo. Era o pensamento que ele tinha. Eu tenho sido extremamente zeloso. Aí vejam, os filhos de Israel mataram os teus profetas, derribaram os teus altares. Aí depois ele diz: E eu fiquei só. Vamos ver se ele ficou só. Versículo de número 18. Como é que diz aí a resposta de Deus para Elias? Novamente. Também eu fiz ficar em Israel todos os joelhos que se não dobraram e toda a boca que o não. Elias disse assim: eu fiquei. E Deus disse assim: ainda tem. Que disparidade, irmãos. Se Deus tivesse dito pelo menos assim: ainda tem uns 3. Ainda tem 5, Elias, só tem tu não. Já era de admirar, sim ou não? Ainda tem 100. Deus disse: não, Elias, só tem tu não, Elias. Tem 7.000 que eu. Aí era Deus estava se responsabilizando pelo resultado. Deus disse: tem 7.000 que foi eu quem separei, foi eu quem guardei, foi eu quem preservei. Às vezes a gente pensa que só tem a gente, mas tem muitos 7.000 por aí que Deus tem guardado, que Deus tem preservado. Mesmo, escute o que eu vou lhe dizer, mesmo que essas pessoas não façam parte do nosso grupo denominacional, mas faz parte do grupo seleto de Deus. Não canta com a gente, não prega com a gente, não faz parte do nosso coral, não senta no nosso púlpito, mas faz parte do grupo de Deus, de um grupo que Deus reservou, que Deus selecionou. Nós erramos muito quando a gente julga as pessoas porque elas não parecem com a gente,
porque elas não sentam na mesma mesa que a gente, porque elas não fazem parte da nossa convenção. A gente enche a cabeça de besteira, mas Deus está dizendo a Elias, e quem estava falando aqui era Elias, não era um Zé Ninguém feito eu não, era Elias, irmão, o profeta da canela de fogo. Era o homem que quando abria a boca o fogo caía. E chega para Deus e diz: ó Senhor, mataram os teus profetas, os filhos de Israel se desviaram, a situação está horrível e só sobrou eu. Deus disse: está enganado, tem 7.000 ali guardado que eu reservei. 7.000. Eu vou dizer uma verdade nua e crua. Tem pessoas que podem estar aqui sentadas e não faz parte do nosso grupo. Eu estou dizendo, não é do grupo da ADCara, não. Eu estou dizendo do grupo da fé genuína. Não faz parte do grupo seleto de Deus. Às vezes a pessoa está com a gente, mas não é. E tem outros que estão em outras denominações, de outras igrejas, mas faz parte da igreja como corpo de Cristo. Está inserida lá, Deus a colocou, faz parte, é um membro desse corpo invisível, está lá no corpo. E às vezes a gente julga que não está, porque é diferente da gente. Vamos ver outros exemplos na Bíblia. O perigo do exclusivismo. É sério ou não é, irmãos? Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 9. Marcos capítulo 9. Já estou terminando. Acharam aí? Versículo de número 38. Por diante. Vamos ver aqui outro exemplo de exclusivismo. E João lhe respondeu dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual, vejam aí, o qual não, novamente, irmão, isso aqui a gente tem que destacar, o qual não, olha aqui para mim, eu vou continuar a leitura, mas olhe para mim. Essa pessoa que João falou dela, fazia parte dos 12, acompanhava Jesus. João ia passando, estava o camarada lá. Em nome de Jesus, eu te repreendo, Satanás. Quando João viu isso, disse: cala-te, você não pode expulsar demônios, você não faz parte do meu grupo. Você não segue junto com a gente, você não está na mesma denominação. Eu estou contextualizando, viu, irmão? Estou contextualizando, estou trazendo para a realidade de hoje. Você não faz parte dessa convenção, você não faz parte aqui desse grupo, só pode expulsar demônio quem estiver aqui. Não pode ser 13, é só 12. Se for dos 12 serve, se for 13, esse 13º aí não faz parte do grupo e portanto não tem autoridade. Aí vai para Jesus logo, foi para quem? Caiu na mesma besteira de Elias. Elias foi para Deus dizer: só tem eu. Aí João foi agora dizer: Senhor, só tem a gente aqui. Senhor, tem um ali expulsando demônio sem fazer parte do grupo e eu proibi. Eu já disse a ele: você não pode expulsar, que você não faz parte desse grupo. Vamos ver o que foi que Jesus respondeu. O qual não nos segue, nós lhe proibimos, porque não nos segue. A resposta de Jesus. Jesus, porém, disse: o que foi que Jesus disse? Não o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, como Jesus é diferente da gente, é ou não é, irmão? Como Jesus é diferente da gente, irmão. A gente julga muito pela aparência, Jesus pelo que conhece.
A gente julga pelo que está na frente da gente, assim, a gente dá uma olhada e a gente já dá o veredito, já dá a resposta, já dá o conceito, porque a gente vê por aqui, não é? Quando Eliabe chegou na frente de Samuel, Samuel disse: está diante do Senhor o seu ungido. Aí na mesma hora Deus disse a ele: não atentes para a sua aparência, o homem olha por fora e eu olho o coração. Passou. O apóstolo João, irmão, era assim com Jesus. Fez um julgamento totalmente precipitado, exclusivista. Tem muita gente boa por aí, que não é da Assembleia de Deus, mas é usado por Deus. Que não é da Convenção Geral, mas é usado por Deus. Que não se veste como a gente, mas é usado por Deus. Que não tem os nossos costumes, mas é usado por Deus. Que não canta os hinos da harpa, mas é usado por Deus. Eu defendo a ideia de que a gente deve manter a forma doutrinária e aquele recurso que Deus tem dado a gente historicamente. Mas eu defendo a ideia de que a gente tem que eliminar esse pensamento de exclusivismo, porque isto não agrada a Deus. Este orgulho denominacional, como que se fosse Deus quem criou nome. Deus não criou nome de igreja. Ele pode até estar de acordo, mas não é uma invenção divina. Os nomes das igrejas são nomes criados pelos seus fundadores. Deus criou a igreja, não o nome dela. Se quiser dar um nome, noiva do Cordeiro, corpo de Cristo, edifício de Deus, aí são os nomes dela. Não existe um nome. Esses nomes existem porque tem que ter um registro. Tem que ter um CNPJ, tem que ter registro em cartório e assim por diante. E a gente precisa ter muito cuidado com o exclusivismo, porque o exclusivismo pode levar a gente à falência, pode levar a gente ao fracasso. Todo exclusivismo é pecado. Entendeu o que eu disse? Todo exclusivismo, dentro do contexto que eu estou falando, é pecado. Vamos ver outro exclusivismo. Vou mostrar mais. No livro de Números tem um. Esse negócio é velho. Capítulo 11 de Números. Eu lembro que quando eu era criança, às vezes a gente tinha dificuldade até de aceitar os irmãos da Igreja Batista como se fosse salvo também. Porque era uma visão muito exclusivista que a gente tinha na Assembleia de Deus. E isso, querendo ou não, fica impregnado na gente. E parece que só sai com jejum e oração. Porque é uma coisa que fica impregnado, irmão. Você sabia que tem pessoas que têm dificuldade de encontrar a gente da Seara e da paz do Senhor? Se esconde, inventa uma história, desvia o caminho. Só que tem uma coisa: se me der a paz ou se não der, eu tenho paz. Porque a paz que eu tenho, a paz que você tem, a paz que nós temos, não é dada por igreja, é dada por Jesus. E Jesus disse em João 14:27, deixo-vos a paz, e a minha paz eu vos dou. Quem tem paz aqui? Glória a Deus. Eu lembro do pastor Leôncio, ele vinha para a Bonança fazer a feira, às vezes lá comprar algumas coisas no domingo pela manhã, e ele saía por ali, naqueles bancos ali na feira em Bonança, aí saía, Pai do Senhor, a pessoa dizia, não sou crente não, ele dizia, mas toma, pai, assim mesmo.
Quem tem paz, transmite paz. Amém, irmãos? Teve uns irmãos aí que criaram uma expressão bem colocada. Se você tem dificuldade de me aceitar como irmão, é porque talvez você não é filho do mesmo pai. É um negócio para vocês dar uma glória a Jesus bem grande aqui. Números capítulo 11. Vejam só. Versículo 26 por diante. Porém no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eldade e o nome do outro era Medade. E repousou sobre eles o Espírito. Aqui é o Espírito Santo, viu, irmão? Porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram para a tenda, e profetizavam no arraial. Não estava na tenda, mas o Espírito veio sobre eles. E aí? Não estava na tenda, mas o Espírito veio sobre ele. Pode não estar aqui, mas de repente o Espírito Santo veio sobre ele. Vamos ver. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-lo. Olha aí, não está na tenda, proíbe. Moisés proíbe esses homens de profetizar. Ele não pode profetizar, eles não estão aqui. No caso de João, lá em Marcos, não podia expulsar demônio porque não fazia parte do grupo de Jesus. Sim ou não? Aqui não pode profetizar porque não estava na tenda, estava fora da tenda. Então proíbam eles aí, proíbe Moisés, diz a eles que eles não podem profetizar, só quem pode é a gente, só quem está na tenda. Só quem está nessa denominação nossa é quem pode profetizar, é quem pode cantar, é quem Deus usa. Se não tiver aqui, não pode. Que coisa terrível, irmão. E parece que as pessoas têm uma lavagem cerebral que acredita mesmo que a mentira é verdade. Vamos ver a resposta de Moisés. Vocês viram a resposta de Deus para Elias? Qual foi a resposta de Deus para Elias? Senhor, só ficou eu. Qual foi a resposta? 7.000. A resposta de Jesus para João: Senhor, eu proibi. Aí Jesus disse o quê? Não proibais. Veja como contraria a resposta de Deus para a palavra do zeloso, dos zelosos, né? Vamos ver a resposta de Moisés aqui. Porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu, a visão, né, irmão? A visão. Enquanto Josué é inexperiente, Moisés proíbe esses homens de profetizarem. Moisés olhou e disse: tu está com inveja? Tu estás com ciúme? Bom seria que não só os dois, todo mundo aqui fosse profeta. Que o Espírito de Deus repousasse sobre todos. Que visão, né, irmão? Que visão abrangente, que visão de reino. Não é? Uma visão do reino, uma visão da grandeza, não uma visão denominacional, não uma visão limitada, não uma visão que fica dentro de um estado, não uma visão que fica dentro de um quadrado determinado estabelecido pelo homem. Jesus disse, sabe o quê? O campo é o mundo. Como é diferente a visão de Jesus, né? Jesus não dá obreiro para uma cidade. Jesus não dá obreiro para um estado. Jesus não dá obreiro para uma nação. Jesus dá obreiro para o mundo. Diga amém por isso. A chamada de Deus não é do tamanho de uma aldeia. A chamada de Deus é do tamanho do mundo. O obreiro pode estar hoje aqui e amanhã Deus pode mandá-lo para a Ásia. Diga amém por isso. Vamos ver 2 exclusivismos para a gente terminar.
Abra a Bíblia em Lucas 21. Eu acho melhor Lucas 18, depois 21. Lucas 18. Já estou terminando para a gente celebrar rapidamente a ceia do Senhor. Os irmãos estão entendendo o assunto, sim ou não? Estão achando bom, sim ou não? Isso aqui é a palavra, viu? Eu não estou inventando nada, não. Isso aqui é a palavra, aqui não tem mistura, não. O irmão disse uma vez, é polpa de Bíblia sem caroço e sem bagaço. Goste quem quiser. 18 de Lucas, versículo de número 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, exclusivismo, crendo que eram justos e desprezavam olha aí, exclusivismo. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Olha aí o exclusivismo. Eu sou diferente, eu não sou igual aos outros. Essa igreja é diferente, não é igual às outras. Existem pontos que a gente pode dizer isso aí. Existem situações que a gente pode dizer. Existem situações que nós podemos dizer. Depende a que a gente está se referindo. Se o que a gente está dizendo for colocando-se numa posição de superioridade, de melhor situação, não é recomendável à luz da palavra de Deus. Porque alguém que pode estar bom hoje, amanhã pode estar pior do que quem está ruim hoje. Entendeu? O melhor caminho para quem está bem hoje é se manter humilde para amanhã estar melhor do que hoje. Se você entendeu, glorifique a Jesus. Mas ele pensou, disse a Bíblia, graças te dou porque não sou como os outros, roubadores, injustos, adúlteros. Veja como ele viu tanto pecado nos outros. Todo exclusivista, irmãos. Olha aqui para mim, por favor. Todos, sem exceção, todos os exclusivistas conseguem ver muito pecado nos outros, mas não conseguem ver nada em si mesmo. Viu que o outro era adúltero, viu que o outro era roubador, viu que o outro era, o que mais que ele disse? Ladrão, injusto, tanta coisa que ele viu. Mas ele não viu que ele era soberbo. Ele não viu que a oração dele não subiu. Ele não viu que Deus não se agradou da sua oração. Ele não viu que não ia ter resposta da oração. Está vendo aí? Vamos ver o outro. Versículo de número... Veja ele ainda dizendo no 12. Jejum 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos. Tinha até vergonha. Tinha até vergonha de olhar para o céu, de tão miserável pecador que ele se achava. Quero nem olhar para cima, não sou digno de olhar para o céu. Mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Aí vem agora a resposta de Jesus. Digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, levou a vitória, levou a bênção, levou a resposta. Diga amém, irmão. E não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será o quê? E qualquer que a si mesmo se humilha será o quê? O caminho da vitória é a humildade. Não é o exclusivismo, é a humildade. Eu encerro agora com o exemplo de Lucas 21. Abra a Bíblia, Lucas 21, ou melhor, 22. Lucas 22. Eu encerro agora. Vamos pedir ao presbítero Daniel Simão para ler. Já vá preparando aí, irmão Daniel. Lucas 22.
mas é para ler o texto da ceia. Lucas 22:31. Vejam aqui o último exemplo de exclusivismo dentro dessa mensagem de hoje. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Exclusivismo, sim ou não, irmãos? Nos textos paralelos a esse, como Mateus 26:31-35, Marcos 14:27-31, João 13:36-38, os irmãos vão ver que Pedro disse assim: ainda que todos te deixem, ainda que todos te abandonem, ainda que todos te neguem, menos eu. Exclusivismo, menos eu. O exclusivista não conhece a si mesmo, porque o exclusivista, ele pensa que é e não é. Ele pensa que sabe e não sabe. Ele pensa que tem e não tem. Pedro disse: ainda que todos. E tem mais uma coisa: subestima os demais. Subestima os demais. Ele disse: ainda que todos te abandonem, menos eu. Jesus sabia que todos o abandonariam. Só que os outros não disseram nada. Os outros ficaram calados. Pedro foi quem teve a audácia de se colocar no lugar de melhor do que os outros. Aí Jesus disse: então, como tu estás dizendo, Jesus não disse nada com os outros, disse com ele. Como tu estás dizendo isso? Antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E se cumpriu do jeito que Jesus disse, sim ou não? A resposta de Deus para Elias tem 7.000. A resposta de Jesus para João: não proibais. A resposta de Moisés para Josué: que todo o povo de Deus seja profeta. A resposta de Jesus dentro da parábola do rico e do fariseu e do publicano: o humilde será exaltado. A resposta de Jesus para Pedro: veja, todas as respostas foram corretivas, todas elas. Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Quer contar com a bênção de Deus? Considere os outros que não falam a sua mesma linguagem, que não faz parte do seu grupo, mas que professa a mesma fé no mesmo Deus. Diga amém por isso. Ainda que trabalhem em roçados diferentes, mas no geral são todos funcionários do mesmo fazendeiro. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos de pé ler